Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o doutor Rafael Carneiro, que ele é doutorando e mestre em Direito Público pela Universidade de Humboldt, em Berlim. É Humboldt que fala mesmo, né, doutor? Ele também é professor de Direito Administrativo, Eleitoral e Constitucional, né, Direito Público em geral. E ele é sócio-administrador do escritório Carneiros Advogados e atua diretamente em causas relacionadas do partido com movimentos sociais. Doutor Rafael, para a gente começar essa conversa, o PSB ele tem se destacado pela atuação e pela judicialização em alguns momentos, né? O PSB tem atuado decisivamente em algumas ações que são de interesse da sociedade, né? A gente está falando de questões de gênero, juventude, entre outras. Primeiro ponto, por que o PSB entrou nessa discussão? Wilson, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, eles têm legitimidade para ajuizar ações diretamente no Supremo Tribunal Federal. Quando haja alguma violação a princípio constitucional ou alguma ofensa a garantias e direitos individuais. E o PSB vem realmente utilizando essa legitimidade, que também é uma grande responsabilidade. O PSB vem utilizando de uma forma muito adequada, vem defendendo as suas propostas e as suas ideologias progressistas através desses tipos de ações. Quer dizer, na verdade é uma relação direta aí, né, entre os valores do partido em que ele defende e também se juntando, se coadunando com o que a sociedade espera do partido. É isso, né? Exatamente. Aí você citou ações em relação ao gênero, a igualdade, contra a discriminação. Também ajuizamos ações relacionadas à proteção dos direitos dos estudantes e também dos consumidores, ou seja, são desejos, são propostas que constam no Estatuto do Partido Socialista Brasileiro. Doutor, vamos destacar alguma dessas ações, né? Vamos pegar duas ou três que são pontuais e que representam, que simbolizam realmente essa atuação do PSB, no PSB nesse sentido. Certo. Eu vou começar então com a ação do FIES, que teve bastante destaque nacional. FIES, o financiamento estudantil. FIES é um financiamento estudantil que garante aos estudantes condições melhores de financiamento das universidades. No final do ano de 2014, o governo federal fez algumas alterações em relação às condições de acesso ao FIES, mas aplicou essas novas regras aos estudantes que já tinham garantido o FIES, ou seja, aplicou retroativamente essas novas obrigações, o que prejudicou muitos estudantes que já estavam nas universidades, que já contavam com aquele financiamento público. Nós então ingressamos com a ação no Supremo Tribunal Federal, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a classe processual, e obtivemos êxito. Os 10 ministros que apreciaram essa ação no Supremo Tribunal Federal julgaram essa aplicação retroativa dessas normas inconstitucional, exatamente como era o pleito do PSB. E também tem outras ações, por exemplo, tem uma ADIM do PSB que está em tramitação no Supremo, né? Exatamente. Essa é uma ação mais recente, na qual o PSB se volta contra a discriminação de gênero. Hoje, existe uma portaria do Ministério da Saúde e uma portaria da Anvisa que proíbem homossexuais de doarem sangue se eles tiverem tido uma única relação sexual no último ano. Nós nos voltamos contra essa ação com base no princípio da igualdade, no princípio da não discriminação por orientação sexual e também nos baseamos em diversos precedentes do exterior. Por quê, Wilson? O que aconteceu quando surge a AIDS na década de 80, ela foi diretamente associada aos homossexuais. E aí surgiu realmente no mundo inteiro surgiram regras contra a doação de sangue de homossexuais. Mas hoje em dia já não se fala mais isso. Até pelo avanço da medicina e pela própria estabilidade das relações homossexuais, não se fala mais em
grupo de risco, se fala em comportamento de risco, que é individual. Por isso não pode haver essa discriminação prévia, que é um grande preconceito. É contra isso que a gente se volta nessa ação. Esse dogma do grupo de risco já caiu há muito tempo, né, doutor? Quer dizer, se você tem uma porteira do Ministério que ainda ratifica isso, é algo impensável, né? E mais problemático ainda em função da carência de sangue que temos nos nossos bancos de sangue, né? Ou seja, estamos proibindo pessoas que querem doar, que querem ajudar outras pessoas por um critério totalmente discriminatório. E nessa ação especificamente, doutor, me corrija se eu estiver errado, a importância do PSB nesse processo foi tanta que outras instituições já endossaram essa ação e entraram com uma amicus curiae, né, nesse processo. Né? A sua lembrança é muito importante. 8 entidades ingressaram nessa ação e as 8 defendem o nosso pedido, que é a inconstitucionalidade. Dentre elas estão a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e várias entidades da sociedade civil. Então, essa é uma ação que deve ser julgada em breve e que realmente esperamos êxito, assim como obtivemos na ação do FIES. Tem alguma outra que dá para a gente destacar ainda, doutor? Eu destacaria também uma pauta que vem sendo defendida pelo PSB, pelo presidente Carlos Siqueira, que é a pauta do consumidor. Nós fizemos uma representação à Procuradoria-Geral da República em relação ao sobrepreço dos ingressos na Copa do Mundo. Após investigações nos Estados Unidos e na Suíça, descobriu-se que houve um sobrepreço de até 4 vezes do valor de face do ingresso. Só que no Brasil até hoje não se investigou isso. Ou seja, onde ocorreu a Copa do Mundo, onde os consumidores foram lesados, ainda não houve uma investigação. E por isso nós fizemos essa representação à Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral já destacou um procurador no estado do Rio de Janeiro para investigar. Nós estamos acompanhando essa representação e, se for o caso, ajuizaremos também uma demanda judicial. Aí seria algo, como uma ADI, ADPF? E isso vai depender das conclusões da investigação. Mas, com certeza, estamos de olho e não vamos deixar que isso seja esquecido, porque são os nossos consumidores que foram lesados. O senhor tem colocado para a gente que várias dessas demandas são demandas da sociedade, né? E que o partido tem trabalhado de forma, né, endossando essas demandas da sociedade. Como é que a sociedade pode acompanhar essas ações do partido e também contribuir nesse processo? Veja, é importante que as pessoas utilizem ou a página do Facebook do partido, ou e-mails, ou outros mecanismos que o partido está criando para pleitear, para informar o partido de eventuais ofensas a direitos e garantias individuais, que com certeza o partido está atento e vai auxiliar essas pessoas com essas ações. Tem uma questão específica, né? Pela legislação, o partido político ele pode ingressar, ele é a instância habilitada para ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Quer dizer, o cidadão comum, ele pode, por exemplo, acessar o site do partido, o Facebook do partido e fazer algum tipo de sugestão. Olha, eu estou tendo uma garantia de direito sendo negada. O PSB pode ingressar com uma ADI pode me representar nessa causa? Isso pode acontecer, doutor? É exatamente isso que a gente deseja. Porque o cidadão comum ele não tem acesso direto ao Supremo Tribunal Federal. Então ele precisa ajuizar uma ação na primeira instância, uma ação que gera custos, ao contrário do partido. O partido sim tem essa legitimidade que eu falei no início para ingressar diretamente com a demanda no Supremo Tribunal Federal. Então solicitamos aos interessados, em geral, e aos filiados que nos provoquem, que nos informem sobre essas lesões e nós vamos analisar e prestar informações se é ou não viável um tipo de ação constitucional. Doutor Rafael, quero te agradecer muito por essa entrevista e aí o espaço está aberto para o senhor dar uma última mensagem a todos. Eu também agradeço pela oportunidade e espero colaborar com todas essas informações, com todas essas notícias que cheguem na internet. Ok, obrigado, doutor. Obrigado.